Agora sim, vamos fazer a leitura do texto de Efésios, capítulo 1, para lermos do versículo 15 até o versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai bendito, te agradecemos por essa noite de festa e de celebração. Te agradecemos, ó Pai, porque acima de tudo celebramos o teu nome, a tua glória, a tua provisão, o teu cuidado. E agora, Pai, enquanto lemos a tua palavra e meditamos na tua palavra, suplicamos a graça de mais uma vez podermos ouvir a tua voz e sermos direcionados, pastoreados, tratados e encorajados por ti. Ajuda-nos, fala conosco, por amor do teu nome, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. « 26 anos é tanto tempo e ao mesmo tempo tão pouco. Por um lado, vocês têm mais tempo aqui, como congregação, do que algumas igrejas têm de vida. 26 anos é uma longa caminhada para uma congregação. Por outro lado, vocês ainda não se tornaram igreja. E se a gente pegar em termos de perspectiva, comparado com o tempo de vida da sua igreja mãe, então vocês têm 1/4 do tempo de vida da igreja mãe, é como se vocês estivessem entrando agora no segundo estágio de vida. Mas para todos os estágios da nossa caminhada, nós temos uma necessidade fundamental, a necessidade de enxergar as coisas adequadamente. Talvez não necessariamente com os olhos físicos. Existem cegos que enxergam melhor muitas coisas do que pessoas que têm os olhos funcionando perfeitamente. Mas é necessário para que nós, aos 26, aos 100, 101, aos 80 e tantos, ou seja lá qual for a idade que Deus nos dá, individualmente ou institucional e organicamente como igreja do Senhor, nós precisamos de uma visão ajustada, de uma capacidade adequada de enxergar as coisas. Quando a nossa visão é turva, a nossa compreensão da realidade é distorcida. E quando a nossa compreensão da realidade é distorcida, a nossa resposta à realidade também é distorcida. Talvez todos aqui conheçam ou já tenham visto ou ouvido falar das miragens, que vendem para nós uma realidade apenas para nós experimentarmos profunda frustração.
Se nós queremos caminhar com saúde, pessoalmente, mas como igreja do Senhor, nós precisamos ter olhos para enxergar e enxergar bem. No texto que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo nos lembra de verdades fundamentais que devemos contemplar para que tenhamos essa vitalidade. Lembra do que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta que alguns estudiosos sugerem que foi uma carta circular. Na verdade, todas as cartas do Novo Testamento circularam entre diversas igrejas, mas alguns sugerem que a carta aos Efésios teve um propósito circular mais intenso. Ainda assim, aquilo que nós temos diante de nós é endereçado ao povo de Éfeso. E essa igreja em Éfeso experimenta algumas tensões particulares, algumas tensões especiais. Uma tensão presente ali era a relação entre judeus e gentios. Ou se nós queremos fazer uma espécie de adaptação para uma realidade mais próxima de nós, não exatamente entre judeus e gentios, mas entre gente velha de igreja e gente nova de igreja. Os judeus achavam que eles tinham o privilégio e a determinação de definir como é que as coisas deveriam funcionar. E esse pessoal gentio que está chegando aí, bom, eles são da segunda divisão, eles têm que seguir a nossa música. Eles são inferiores, segunda classe. Eles são menos cidadãos do reino do que nós. É curioso como essa história se repete ao longo dos séculos, né? O apóstolo Paulo quer ajudar os irmãos a entender que no reino de Deus não existe cristãos de primeira divisão e de segunda divisão. No reino de Deus existe uma única família da fé. E o apóstolo Paulo apresenta para a gente o fato de que Deus derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios e fez dos dois um só povo. Aliás, isso é o que Paulo chama de um grande mistério que estava oculto em Deus, mas que agora foi revelado. Paulo escreve para que esses irmãos tenham unidade e integração. Um outro problema dessa igreja era o problema de falsos mestres, que ali se apresentavam para ensinar doutrinas erradas. Se você lembra de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, ele alerta, olha, no meio de vocês vão surgir falsos mestres, lobos. E de fato, aquilo que Paulo anunciou para eles, aconteceu. Falsos mestres surgem no meio da igreja, e por isso, Paulo escreve essa carta para derrubar os falsos ensinamentos e firmar aquela igreja na verdade. E talvez mais um desafio que seja importante para a gente mencionar aqui, que nos ajuda a entender o modo como Paulo escreve e desenha algumas coisas aqui no seu texto, é o fato de que Éfeso era uma cidade profundamente marcada pelo paganismo. Naquela cidade estava o que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Algo enorme, gigantesco, e que apenas refletia um pouco do clima espiritual daquela cidade, marcada por religiões ocultistas, seitas, falsos mestres, prostitutos cultuais, dentre tantas outras coisas acontecendo ali. E esses grupos enfatizavam muito a realidade de principados, potestades e poderes, seres espirituais que tinham um tipo de poder místico e espiritual e que esses seres teriam autoridade sobre os cristãos. Os cristãos, ao fugirem das religiões ocultistas e pagãs, agora estariam enfurecendo esses principados, potestades e poderes, e eles seriam então agora alvo desses seres espirituais. Aliás, só para você lembrar, quando Paulo passou sua temporada em Éfeso, uma das coisas que Deus fez ali foi um grande avivamento. E no meio desse avivamento, vários desses bruxos e sacerdotes ocultistas e pagãos
traziam seus livros de feitiçaria e queimavam em praça pública. Paulo escreve para lembrar essa igreja de que essa igreja não tem o que temer diante desses principados e potestades, porque nós temos um Senhor que está acima de tudo e de todos. Paulo começou isso já fazendo no início da sua carta. Ele já começou lembrando a igreja da sua condição especial. Essa é uma igreja de pessoas que foram eleitas pelo Senhor e que foram predestinadas para um tipo de vida e de relacionamento próximo, íntimo, verdadeiro com Deus. E Paulo apontou do versículo 3 até o versículo 14 o propósito de Deus para a vida do cristão, para a vida da igreja e, no fim das contas, para toda a realidade criada. Versículo 10 diz assim, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de quê? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo está dizendo, o plano de Deus em salvar vocês, que aliás, havia escolhido vocês desde antes da fundação do mundo, tudo isso redundou no louvor da glória da sua graça, aliás, como nós cantamos agora há pouco. E esses ciclos de repetição do louvor da glória da sua graça e a ação de Deus na redenção do seu povo envolviam um plano ainda mais profundo, a redenção de todo o cosmos. E tudo isso funcionando para que Cristo ocupasse a posição central de toda a realidade criada, tudo convergindo para a figura do Senhor Jesus. E agora a igreja está selada com o Espírito Santo da promessa. Essa igreja, então, está segura no Senhor. Mas após apresentar essa realidade, Paulo agora faz um movimento, que é um movimento de oração. Aliás, isso acontece em Efésios algumas vezes. Ele expõe a doutrina, ele fala sobre realidades belas, significativas e profundas, e logo em seguida ele se ajoelha e começa a orar. Ou revela para a igreja o que ele está fazendo, em termos de o que eu peço para que Deus faça em vocês. O que nos ajuda a entender que toda doutrina precisa ser acompanhada de oração. Eu e você não podemos confiar apenas no conhecimento doutrinário, mas precisamos de um coração sensibilizado e de joelhos prostrados continuamente diante de Deus, para que as verdades que enriquecem o nosso intelecto desçam para o nosso coração e fluam como vida em nós e a partir de nós para outras pessoas. Paulo ora pela igreja e ele revela qual é o grande desejo que ele tem para com essa igreja. Ele já anunciou qual é a condição, mas ele diz, eu quero que vocês experimentem algo. Não basta conhecer. Eu quero que vocês enxerguem e que vocês vivenciem algo. E agora sim, Paulo vai falar sobre o que é resgatar uma visão, abrir os olhos para contemplar coisas fundamentais para nós. O resumo do ensino do nosso texto é o seguinte: nós somos fortalecidos e encorajados quando contemplamos a nossa esperança, a riqueza da igreja e o poder de Deus. Nós somos fortalecidos e encorajados quando contemplamos a nossa esperança, a riqueza da igreja e o poder de Deus. Olha como Paulo desenha o seu argumento aqui. Versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo já reconhece uma beleza significativa na vida daquela igreja. Isso ficou conhecido, ao longo da tradição cristã como as virtudes teologais. Nós temos algumas virtudes que nos são dadas pelo Senhor, o fruto do Espírito, as características lá das bem-aventuranças, mas uma que volta e meia se repete aqui como uma tríade que o apóstolo Paulo apresenta, é a realidade da fé, do amor e da esperança. Ele vai falar isso em diversos textos, esse aqui é um deles, mais à frente, em Efésios capítulo 3, ele fala em 1 Coríntios, lá no finalzinho do capítulo 13, fé, esperança e amor. E Paulo olha para essa igreja e diz, eu estou enxergando fé em Cristo e estou enxergando amor em vocês, que coisa boa.
Aliás, isso é bom de enxergar, e a gente contempla na congregação essas realidades também. A gente pode conversar, toda quarta-feira a nossa equipe pastoral se reúne, né? Eu, reverendo Bruno, Stanner, estamos reunidos, a gente estuda um capítulo de um livro, conversa um pouquinho sobre visão ministerial, compartilha nossas lutas e ora. E no meio dessas conversas a gente está aqui observando como é que está a caminhada da igreja, o que está acontecendo. E aí toda quarta-feira o Bruno tem uma coisa nova para contar. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos diminuindo a cozinha para o horror das mulheres, mas estamos aumentando salas para a alegria da igreja. E os irmãos estão respondendo, estou aconselhando mais gente do que eu consigo dar conta, mas o povo está animado, e o povo está trabalhando, e a mulherada está fazendo coisa para vender, e a gente vai trocar esse piso até o fim do ano, e a gente está fazendo campanha disso, daquilo. Fé no Senhor Jesus, amor. A gente vem aqui, observa uma noite de caldo, e o pessoal está junto, e todo mundo compartilhando, e Barretos não parece Barretos, com esse frio todo, e quem pensaria em caldo em Barretos, mas de repente é uma oportunidade para estar juntos, e é fé e amor. Paulo está dizendo, eu vejo isso na igreja, e eu louvo a Deus por essas realidades. Eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas agora ele quer mais. Ele já enxerga as coisas boas, só que ele quer que essa igreja avance ainda mais e que ela tenha firmeza. Por isso ele diz, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual é o desejo fundamental de Paulo? Que essa igreja cresça no conhecimento do Senhor. Conhecer a Deus é o aspecto fundamental para que eu e você tenhamos o nosso coração tratado, transformado pelo Senhor, e para que nós experimentemos uma vida com Deus que é vigorosa. Que Deus derrame sobre essa igreja espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle. Mas como é que isso funciona? Como é que isso se desdobra? E aqui o apóstolo Paulo usa a figura da contemplação, dos olhos. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, a primeira coisa que Paulo deseja que esses irmãos contemplem com os olhos do coração, iluminados pelo Senhor, é a esperança do seu chamamento, conhecendo a nossa esperança. Lembra das virtudes teologais? Fé, amor, e Paulo agora traz, eu quero que vocês caminhem com esperança. Eu quero que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Esse ponto é importante para nós, porque a palavra esperança, ao longo dos séculos, aliás, como toda dinâmica, linguística acontece, ela vai ganhando novos contornos. E no nosso contexto, esperança foi muito esvaziada do significado bíblico para ganhar uma nova expressão, um novo significado. Então é assim, hoje o Palmeiras jogou com o Botafogo. E se alguém perguntasse para mim antes do jogo, quem vai ganhar? Eu ia dizer, eu tenho esperança que o Palmeiras vai ganhar. Mas não era uma certeza. Era assim, em inglês a gente chama de wishful thinking, é um pensamento desejoso. Eu torço para que isso aconteça. Desculpa se tem algum botafoguense aqui, depois a gente faz as pazes, tá bom? Mas somos irmãos. Hoje a gente lê esperança como se fosse um desejo que você tem de algo que vai acontecer, mas sem muita garantia, sem muita certeza. Esperança, no sentido bíblico, significa a espera de algo que é certo.
Só não foi concedido ainda, mas é certo, vai acontecer. E essa espera não acontece na base da nossa capacidade de realizar, mas da base de um Deus que não falha em suas promessas e as cumprirá. Por isso, a primeira coisa que Paulo está dizendo é: eu quero que vocês tenham diante dos seus olhos uma esperança viva, a esperança do seu chamamento. O que isso significa na prática? Significa contemplar as promessas de Deus e o fim que nos aguarda. Nós fomos chamados para quê? Deus nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou da morte para a vida. Deus nos tirou do inferno, ou pelo menos das garras de Satanás, para a comunhão com Ele por toda a eternidade. Então nós temos ricas e preciosas promessas, que mantendo diante de nós, mantendo os nossos olhos abertos para isso, funcionarão como instrumentos de fortalecimento e vigor para a nossa caminhada como igreja. A esperança do nosso chamado nos faz ter a certeza do cuidado de Deus nas tribulações, nos faz ter a certeza do retorno do nosso Salvador, nos faz ter a certeza da restauração de todas as coisas, nos faz ter a certeza da plenitude final que nos aguarda. Isso muda o modo como nós vivemos a realidade da igreja, não muda? Pense em alguém que está voltando para sua casa. Imagine que a gente tem mais uma dessas frentes frias, geada em Barretos, neve caindo, e de repente você acorda e vai comprar o pão na padaria mais próxima. Mas quando você está voltando na sua rua, a rua está tomada de neblina. A neblina certamente afeta a sua visão, sua capacidade de enxergar as coisas. Mas você sabe que se você continuar na rua, a sua casa está lá no mesmo lugar esperando você. Ainda que a situação seja um tanto difícil de caminhar, difícil de enxergar, você tem uma certeza que pode guiar os seus passos, mesmo no meio da neblina. Não é isso que a esperança faz conosco? Por vezes a caminhada de uma congregação é uma caminhada cheia de neblina. Quando a gente tem que mudar de pastor, o que vai acontecer? E quando a gente está nos primeiros esforços, ainda tentando levantar recurso, será que a gente vai conseguir caminhar? E quando a neblina ainda é forte, a gente não tem gente suficiente para cantar, para tocar, para ajudar na transmissão, para servir na diaconia, gente para ficar com as crianças, gente para fazer isso, para fazer aquilo. Como a gente sabe que ainda é uma realidade aqui, muitas vezes o reverendo Bruno se desdobrando para cuidar até das coisas mais básicas, né, de compras e coisas básicas da igreja. No meio dessa neblina, como é que a gente caminha? A gente tem a certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas, de que o reino de Deus continuará avançando, de que o povo de Deus será cuidado, pastoreado, de que os fins que Deus estabeleceu e determinou para essa congregação específica e para o seu povo de modo geral, serão efetivamente realizados. Conhecer a esperança molda a maneira como nós encaramos o presente, porque nós sabemos o que nos aguarda. A esperança nos faz encarar os momentos de desafio. Nós somos encorajados diante de cada luta. A esperança sustenta e resgata o nosso ânimo, mesmo nos momentos de baixa, uma perda, de repente uma família saiu, ou alguma coisa assim. De repente um dizimista que era de muito impacto sobre a vida de uma congregação que está lutando para manter os seus recursos.
Mas quando você tem uma esperança viva, você não é dominado pelo medo. Deus ainda é o Senhor da igreja. E Deus nunca dependeu de dizimista A ou de dizimista B para manter o seu povo. Em 26 anos, essa congregação viu mudanças e viu desafios. Mas o que a sustentou e a tem sustentado até aqui, não foram as circunstâncias. Foi a certeza da ação de Deus. Uma esperança viva. Por isso, vocês completam 26 anos para manter diante de si a esperança viva do que Deus está fazendo e fará. Existe um lugar para olhar para trás, certamente. Nós temos que olhar para essa igreja lá em 1998, perceber os primeiros movimentos. Precisamos voltar para aquelas fotos, pastor Magno ainda bem jovenzinho, alguns irmãos da igreja, os primeiros tijolos levantados, nada rebocado ainda, e perceber Deus estava agindo ali. Olhar para trás tem o seu lugar. Mas Paulo está dizendo, mantenham diante de vocês a esperança. Porque se vocês só ficarem olhando para trás, o risco é, essa congregação já teve uma fase de ouro. Essa congregação já viveu isso e aquilo e foi tão bom. Essa congregação já teve aquele grupo, aquela pessoa, aqueles recursos, aquela família. Olhem para frente. Vocês têm uma esperança viva, rica, linda. Não deixem o passado se tornar uma neblina que atrapalha a caminhada para o futuro. Contemplem a esperança viva diante de vocês e sigam com segurança. É isso que Paulo apresenta. Mas não é só isso. Ele segue dizendo, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e em seguida, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então nós somos fortalecidos e encorajados quando contemplamos a nossa esperança, mas quando contemplamos também a riqueza da igreja. Como assim? Bom, Paulo está dizendo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui muitas vezes a gente pode confundir as coisas, porque Paulo falou um pouquinho antes sobre uma herança que nós temos. Versículo 14 diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E o ponto fundamental é o Espírito Santo é a garantia de que nós chegaremos ao lugar que Deus determinou. Existe uma herança para o povo de Deus. Mas Paulo usa a herança em dois sentidos. Se você olhar no versículo 11, por exemplo, ele está dizendo aqui, nele digo, no qual fomos também feitos herança. E agora o que Paulo está dizendo é, nós somos herança de Deus. Por isso, quando ele ora para que a igreja tenha os seus olhos abertos e possa contemplar, o que ele deseja que esses irmãos percebam é que há uma riqueza na glória da sua herança, a herança dele, nos santos. Em bom português, o que isso significa? Essa congregação é um tesouro para o Senhor. E nós precisamos ter os olhos abertos para enxergar a igreja como Deus a enxerga, contemplando a riqueza da glória que existe na comunhão dos santos. A igreja não é apenas uma receptora, ela é herança de Deus. Deus valoriza profundamente o seu povo. A igreja é herança de Deus, é comunidade, e é a comunidade de maior riqueza no mundo. Pensa o seguinte, como é que você lida com algo que você ganhou e pelo qual você esperava muito? Sei lá,
Você sonhava com aquela bolsa daquela marca que a gente não sabe nem pronunciar, só as mulheres. E um dia o seu marido chega com essa bolsa de presente. Algumas mulheres agora vão começar a cutucar o marido, dizer, é Deus falando com você, né? Então você pega aquela bolsa e de repente ela tem um valor especial, né? E aí você trata ela com todo cuidado, não deixa em qualquer lugar, você guarda dentro da bolsa de veludo na qual ela veio. Tem um ritual próprio para lidar com aquilo. Eu lembro quando eu ganhei uma guitarra, minha primeira guitarra, quando eu tinha lá pelos meus 11, 12 anos de idade. Eu tinha sonhado com aquela guitarra. Eu tinha esperado por ela. E meus pais tinham um pouco de torturadores, né? Então assim, no Natal você vai ganhar, espera. E hoje eu faço com os meus filhos assim, a gente abre os presentes na véspera de Natal. Na minha época não tinha isso, tinha que passar a ceia do Natal, no dia do Natal, de manhã, quando você acordar, você vai abrir os presentes. E aí naquela manhã de Natal eu recebi o meu presente, uma guitarra. E aí eu tinha uma reverência especial por aquilo, né? Não queria deixar nem as outras pessoas tocarem nela, nem eu podia tocar nela direito, para não sujar e tudo. Porque eu amava e reconhecia o valor que estava ali. Só que, todos nós nos acostumamos com as coisas que a gente tem. E por vezes a gente vai perdendo a noção do valor das coisas. Então, às vezes, o celular que foi caro e no início você tratava com muito cuidado dele, agora você deixa em qualquer lugar, toma café e deixa o celular do lado aqui, correndo o maior risco do mundo. A bolsa que você ganhou, no começo era lá dentro do saco de veludo, agora fica em qualquer lugar, fica pendurado em qualquer canto. Aquela guitarra, eventualmente, eu deixei em cima de uma cadeira, deixei em qualquer outro lugar, porque a gente vai se acostumando e perdendo o senso de valor das coisas. Às vezes isso acontece com a igreja também. Nós somos parte de um tesouro e precisamos contemplar a igreja como um tesouro riquíssimo de valor. Mas hoje a gente trata a igreja como uma guitarra velha que deixa em qualquer canto. O nosso compromisso com a igreja vai sendo relegado a segundo plano, porque a gente não olha para a igreja como uma herança do próprio Deus. E para piorar, nem todos vão enxergar o valor naquilo que nós amamos, né? Só para contar mais uma história para vocês. Eu lembro de uma ocasião, ainda na infância também, que eu ganhei um tênis dos meus pais, tênis branco, limpinho. E empolgado, não sei, a gente ia sair, não lembro muito bem, tomei banho, me arrumei, coloquei tênis novo, branco, cheirosinho, e fui na casa de um vizinho antes da gente sair. E esse vizinho era um instrumento de Deus para tratar o meu coração. Por várias ocasiões, mas nesse dia especialmente, cheguei lá, e ele estava comendo alguma coisa, e logo que eu entrei lá, ele olhou, com a boca cheia, ele falou, tênis novo! E deu uma cuspida no meu tênis, com toda a comida que ele tinha na boca. Então é assim, se eu fosse idolatrar tênis, Deus estava derrubando meu ídolo naquele momento. Nem todo mundo vai enxergar o valor que as coisas têm, e há muitas pessoas hoje que olham para a igreja como um tênis velho ou como um tênis novo, mas sem valor, e cospem nela. Igreja não serve para nada, igreja é só para deixar a gente machucado, igreja faz isso, faz aquilo, esse pastor não está com nada, esse reverendo Bruno prega duro demais, isso, é aquilo, e as pessoas começam então a criticar, desvalorizar. E se eu e você não enxergamos a riqueza da igreja como herança do próprio Deus,
a gente pode ser tentado a olhar para a igreja como essas pessoas e dizer, talvez não seja tão valioso assim mesmo. Mas quando os nossos olhos estão abertos para isso, irmãos, qual é a transformação que isso causa? Uma reunião de escola dominical não é só uma reunião de escola dominical. É a herança de Deus reunida para aprender sobre o Senhor. Um estudo bíblico de quarta-feira, como acontece aqui na congregação, não é apenas um estudo bíblico. É a herança de Deus reunida para conhecer o Senhor, adorar o Senhor e para perceber o próprio Senhor se deleitando na sua herança. O dia do Senhor e o culto público não são só mais um dia como qualquer outro, ou mais uma reunião como qualquer outra. É algo cheio de riqueza e valor tão incomensurável, tão grandioso, que levará uma eternidade inteira para a gente entender isso, se é que nós vamos conseguir entender. Como é que está a sua visão da igreja? A falta de visão da igreja nos faz agir de forma desleixada. Eu vou no culto quando dá, eu vou no estudo quando dá, eu vou na escola dominical quando dá. Eu vou se eu gosto, se eu não gosto eu não vou. Eu vou se está tranquilo para mim, se não está tranquilo eu não vou. Isso é tratar a riqueza de Deus como riqueza ou como pobreza? Deixar o dia do Senhor para ir assistir jogo do Palmeiras? Palmeiras é uma riqueza, mas jamais será algo tão rico quanto o povo do Senhor, herança que o próprio Deus tomou para si. A visão da riqueza da igreja deve nos fazer amar o povo de Deus, amar a comunhão dos santos, e assim deve nos fazer responder à igreja com toda a dedicação daquele que considera o valor e a preciosidade daquilo que tem diante de si. A comunidade precisa tratar a igreja local com reverência, participar, servir, contribuir. Celebrar 26 anos é mais uma vez perceber e abrir os nossos olhos para a beleza do que Deus está fazendo aqui e para a riqueza dessa comunidade. Por isso Paulo diz, eu amo que vocês tenham fé em Jesus, que vocês tenham amor entre vocês, mas eu peço a Deus que dê para vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que vocês tenham iluminados os olhos do vosso coração e vocês possam contemplar a esperança, contemplar a riqueza da herança. Em terceiro lugar, contemplar, conhecer o poder de Deus. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós precisamos ter uma visão clara da nossa esperança, uma visão clara da riqueza que é a igreja, e precisamos ter uma visão clara do poder de Deus
que opera na igreja. A esperança faz olhar para o futuro, a herança nos lembra do valor da igreja. Mas como é que essa esperança vai se tornar realidade? Como é que o valor pode ser manifestado e experimentado? É por meio da ação poderosa de Deus entre nós. Por isso, nós precisamos ter os olhos abertos pelo Senhor para contemplar o poder que opera na igreja. E para que a coisa não ficasse abstrata demais, o próprio apóstolo Paulo desenvolveu isso, mostrando para a gente de que natureza é esse poder. Como assim poder? É uma energia que está acontecendo na igreja? É mais do que isso. Paulo usa e exemplifica esse poder, anunciando que o poder que opera na igreja é o poder de Deus, o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Nós temos as nossas referências de poder. Muitas delas vêm dos filmes da Marvel ou da DC. Um homem poderoso é um super-herói, um super-homem ou alguma coisa assim. E até nessas histórias, considerando, por exemplo, o Superman, a gente vai ter história de morte e de ressurreição. Mas elas não deixam de ser ficção. O que Paulo apresenta para nós é uma realidade profunda. Um poder jamais visto. O poder daquele que enviou o seu Filho, para que, deixando o seu ambiente de glória, sendo Deus em sua plenitude, se fez homem. Deus homem. E como homem entrou em um estado de humilhação, experimentando privação, lutas, sendo torturado, espancado e experimentando a própria morte, por amor do seu povo. Mas ali, no meio desse paradoxo que é Deus experimentar a morte, nós temos a ação do Pai exercendo um poder que jamais conseguirá ser explicado. Um poder que operou sobre Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar num lugar de supremacia, à direita do Pai nos lugares celestiais. Esse é o supremo poder. Não existe nada mais forte, nada mais poderoso, nada mais intenso do que o próprio Deus ressuscitando o seu Filho e exaltando-o sobre todas as coisas, assentando-o à sua direita. E é por isso que em seguida Paulo diz: vocês não precisam temer principados, potestades, esse povo todo desses ocultistas e desses pagãos, porque Cristo está acima de tudo e de todos, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse poder colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas, esse o poder do Pai, o deu à igreja. O que Paulo está dizendo é: irmãos, abram os olhos, porque tem muito mais acontecendo aqui na igreja do que nós conseguimos imaginar. Talvez você lembre da história de Eliseu com o seu servo diante dos exércitos da Síria, e o servo assustado, porque eles estavam cercados pelos exércitos da Síria, e Eliseu está tranquilo. Espera aí, Eliseu, não é possível. De onde é que vem essa tranquilidade? O que está acontecendo? E Eliseu pede que os olhos do seu servo sejam abertos.
Porque Eliseu enxergava o poder de Deus. Conhecer o poder enche a nossa vida de humildade, de coragem e de segurança. Primeiro, enche de humildade, porque nós somos lembrados continuamente que é o poder de Deus e não o nosso que fará a igreja ser estabelecida. Eu sei, a nossa tentação na plantação de igreja é querer garantir as coisas pela força do nosso braço. Se eu correr muito, se eu fizer muito, se eu não falhar em nada, a coisa vai. Mas não somos nós, é o poder de Deus. Isso nos humilha. Mas ao mesmo tempo, isso nos enche de coragem. Porque existirão desafios maiores que vocês já enfrentaram. Quando vocês forem organizados igreja, vocês conhecerão novos desafios. Desafios espirituais, desafios financeiros, desafios de aconselhamento, desafios relacionais. E como é que a gente lida com isso tudo? A gente pode manter a coragem e a firmeza, porque o poder de Deus está operando na igreja. Conhecer o poder nos dá segurança. Porque em meio à oposição, crises internas, desafios diversos, nós podemos lembrar que nós estamos seguros no poder de Deus. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo deseja que essa comunidade em Éfeso, mas que os irmãos da primeira igreja, da terceira igreja aqui presentes, não sei se tem alguém da segunda, mas se tiver também da segunda, mas especialmente nessa noite os irmãos da congregação, que hoje completam seus 26 anos, entendam uma chave fundamental para a sua caminhada com fidelidade, com coragem, com sabedoria, com ousadia, com firmeza, ter os olhos abertos para enxergar a esperança diante de vocês, enxergar a riqueza da igreja, herança de Deus, e enxergar o poder de Deus que opera aqui entre nós. Se nós contemplarmos essas coisas com clareza, nem mesmo os piores vendavais serão suficientes para nos fazer cair, porque maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que sustenta a Tua igreja, que fortalece, encoraja, confronta, conforta. Tua palavra que edifica. E agora, Deus, contemplando e ouvindo a Tua voz, queremos suplicar, primeiro, o Teu perdão pelas vezes em que nós falhamos nesses aspectos, pelas vezes em que fechamos o nosso coração para contemplar a nossa esperança, às vezes presos no passado e no saudosismo, às vezes cheios de incredulidade, às vezes simplesmente esquecendo das Tuas promessas. Pedimos o Teu perdão pelas vezes em que desconsideramos a riqueza da igreja como herança do Senhor. Ó Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes nós tratamos a igreja como um plano B, algo secundário, algo que deve se adequar à nossa agenda, como se nós fôssemos mais importantes do que a herança do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos pedir o Teu perdão pelas vezes em que deixamos de contemplar o Teu poder, e como resultado, vivemos dominados pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, tímidos, levados a ações
pequenas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, por ousarmos duvidar do poder que ressuscitou a Cristo Jesus. Perdoa-nos. E ao mesmo tempo, Pai, abre os nossos olhos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que sejam iluminados os olhos do nosso coração e tenhamos essas realidades vivas diante de nós, a fim de resgatarmos a visão e com ela a fidelidade, a coragem, a ousadia, a firmeza, a força, para caminharmos com esperança viva, para reconhecermos o valor e a riqueza do teu povo e para confiarmos no poder do Senhor que agora mesmo opera em nós. Faz isso, ó Deus, na congregação do cristiano, para que essa congregação seja cada vez mais vicejante, cada vez mais bela, cada vez mais fiel, cada vez mais comprometida, cada vez mais impactante na comunidade à sua volta. Para o louvor da tua glória nós pedimos isso. Ó Deus, concede aos líderes dessa congregação e àqueles que estão sendo formados e que serão os futuros diáconos e presbíteros servindo aqui, dá que eles tenham essa visão fortemente estabelecida no seu coração, para que possam caminhar tendo esse paradigma e essas lentes sempre diante de si, e assim possam pastorear o rebanho do Senhor com fidelidade, sabedoria e coragem. Abençoa o reverendo Bruno, ó Pai, conduzindo os trabalhos aqui, para que ele, nos seus momentos de fraqueza, de cansaço, ou até de desânimo, possa ter essa visão, sempre voltando a sua mente ao seu coração, para que ele permaneça firme e inabalável na obra do Senhor. E assim abençoa cada irmão aqui, que já tem servido, que já tem participado, que tem dizimado, que tem contribuído, para que cada irmão, ó Deus, seja enriquecido por meio da abertura dos seus olhos, e assim possam caminhar contemplando essas coisas para a glória do Senhor. Dá que isso aconteça também nas demais igrejas aqui presentes, na primeira igreja, na terceira, na segunda, nas igrejas do nosso presbitério. Faz isso para que tenhamos igrejas cheias de vida, cheias de coragem, cheias de segurança, cheias de firmeza, cheias de desejo de avançar o reino do Senhor, obedecendo ao teu chamado. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.